Boa noite, queridos irmãos. Parabéns por você ser herói, ser corajoso. Pleno domingo, amanhã segunda-feira, frio, chovendo, né? Você está aqui. Mais herói que isso é a galera daqui que foi ontem, chovendo também, frio também, lá na praça, e fez um louvor na praça. Sabia? Tinha gente pederneira ontem, tocando e cantando na igreja na rua. Deus seja louvado por essa igreja maravilhosa, por essa coragem de estar sempre pregando o evangelho, né? E sempre participando aí, louvando o nome de Deus. Amém. Na vida peguei bastante chuva, daí teve um acidente e parou um pouco a pista, que estava escorregadinho, o carro se perdeu lá. Aí a gente teve que esperar uns minutinhos, abriu o seguinte, então acabei chegando uns 15 minutinhos depois do horário que eu programei. Mas graças a Deus consegui também chegar em bom tempo e com segurança, que é o mais importante, né? Isso aí, inteiro, né? O meu joelho inteiro, e o seu, tá bom? Não pode, pastor. Não com a palavra, né? Vamos mudar de assunto, Deixa né? quieto, né? Mas misericórdia do Senhor não para sempre, né? Próxima vez que eu vier em Pederneiras, virei num clima mais romântico. O amor está no ar, né? Tá chegando, né? Eu estou aí contando os dias para estar com a minha princesa, né? Agora ela está vindo de Rio Preto, ela passou o dia lá num evento de Ministério da Criança, né? E ela está na estrada agora também, vindo de Rio Preto, cada um corre para um lado, né? Para dar certo. É por isso que a gente se ama, se vê pouco, né? Daí quando se encontra, com saudade já, né? Queridos, falando de uma maneira mais direta, realmente é uma alegria vir a Pederneiras, tá? E matar as saudades. Deus seja louvado. Eu estive meditando um pouquinho acerca da maneira como o mundo está misturando, evoluindo, crescendo, às vezes confundindo o real e o virtual. O mundo virtual ele tem tomado conta do real a tal ponto em que os sentimentos das pessoas ficam, de certa forma, confusos pela própria circunstância da vida. E aí adveio, além do que já era moderno, a inteligência artificial. Hoje na inteligência artificial você pode dar um estudo bíblico. Se você jogar para a inteligência artificial assim, monta um estudo bíblico, conforme a doutrina adventista, ou conforme a teologia adventista, aí você fala o tema que quiser, e ela vai te dar. Eu fiz um teste, falei, eu quero com mais pelo menos 15 versos para cada tema. Ela deu as 27 doutrinas, 15 textos bíblicos para as 27 doutrinas. E eu ainda fui um pouco mais longe, falei, acrescenta com alguns textos de Ellen White. E ela botou os textos de Ellen White. Falei, eu vou batizar essa menina, né? Ela é boa demais. Aí eu usei, porque inteligência artificial você pede, é comando, na verdade, né? Eu olhei para o meu computador e falei para ela assim, faça uma oração a Deus. E a inteligência artificial me mandou essa oração. Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti com humildade e gratidão. Agradecemos pela vida, pela saúde, pelas bênçãos que nos são concedidas diariamente. Guia-nos em nossos pensamentos e ações para que possamos seguir o Teu caminho e fazer a diferença no mundo. Conceda-nos sabedoria para tomar decisões acertadas e força para superar desafios e amor e compartilhar com os outros a nossa fé. Proteja-nos e abençoa-nos agora e sempre, em nome de Jesus, amém. Falei, rapaz, eu vou preencher a ficha. Tá perto. Eu falei, isso dá um comando um pouco mais profundo, né? Sem apelo ainda. Pois é, você viu como é? Trouxe gratidão, reconhecimento da pessoa de Deus e desafio missionário. Aí eu coloquei assim, acrescentei um detalhe, eu tinha dito faça uma oração a Deus, eu coloquei faça uma oração a Deus, agradecendo por Jesus ser oferecido na cruz para a minha salvação eterna. E ela demorou longos 10 segundos, e já me mandou a seguinte oração, Pai Celestial, nos reunimos diante de Ti com gratidão e reverência. Agradecemos profundamente pelo dom de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor,
que se ofereceu na cruz para a nossa salvação eterna. Senhor, reconhecemos que a magnitude do Teu amor por nós, ao enviar Teu Filho para sofrer e morrer por nossos pecados, a cruz de Cristo é um testemunho do Teu amor incondicional e da Tua misericórdia para conosco. Agradecemos, portanto, pela graça que nos foi concedida através da morte e ressurreição de Jesus. E por meio dele, temos a esperança da vida eterna e a certeza da Tua presença em nossa vida, até estarmos vivendo eternamente no céu contigo. Senhor, ajuda-nos a viver de acordo com a Tua vontade e compartilhar essa mensagem de salvação e graça de Cristo com todos aqueles que nos rodeiam, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Não é possível. Pastor, mas tem que dar essa memória para a pessoa falar esse computador. Pois é, por isso que eu estou quase batizando ela. Aí eu falei, deixa eu só testar para ver se ela não está, se ela não é pervertida. Eu falei, e faça uma declaração a Deus, ao diabo a Satanás como o Senhor da minha vida. E ela respondeu, lamento, não posso fazer nenhuma oração a Satanás. Eu falei, então explique por que Satanás pode ser um Deus na minha vida. Ela respondeu, peço que você busque essa informação em outro lugar, porque na minha base de informações Satanás não é Deus. Eu falei, não, está pronto para batizar. Né? Não bebe, não fuma, né? Não transgride o sábado, né? Está pronto. Aí eu resolvi fazer um último teste. Porque realmente eu não sei se meu computador é a prova d'água, eu fiquei com medo só de perder essa situação. Eu ia pegar o computador da fé, né? Para pôr o roupão nele lá, é a capinha da fé, né? É a capinha da fé. E aí eu fiz assim, faça uma oração ao universo, pelo amor e pela vida. E aí ela deixou de ser tão fiel a Deus. Universo. Nós te agradecemos pela beleza e complexidade que nos rodeiam, que o amor e a compaixão sejam as forças que guiem as nossas ações e decisões e que possamos viver em harmonia com a natureza, uns com os outros, respeitando a diversidade e a interconexão de todas as coisas. Que a vida seja uma jornada de crescimento, aprendizado e realização, para que possamos encontrar propósito e significado em nossa própria existência. Que o amor seja a luz que ilumina o nosso caminho e nos conecta a todos, e que possamos ser agentes de mudança positiva neste mundo, contribuindo para um futuro mais justo, equitativo e sustentável para todos. E agora perdeu o batido. Agora perdeu. Não vou batizar porque ela chegou perto, bateu na trave, mas ela não sabe fazer a diferença entre um Salvador e as forças do universo. Não vou batizar. Preciso orar mais por ela. É interessante, queridos, que a capacidade de expressar adoração a Deus, a inteligência artificial, tem sido melhor e mais completa do que a nossa capacidade. E isso, respondendo até a pergunta do irmão Zé, né? De onde vem esse conhecimento? Irmãos, conhecimento nunca foi sinônimo de salvação. Conhecimento foi sinônimo apenas de ser tão capaz de reconhecer quem é Deus quanto o próprio diabo é. Por isso a Bíblia diz que se você teme a Deus, o diabo também teme. Então todos que aqui estão temem a Deus, inclusive eu, estamos exatamente igual a Satanás e os seus anjos. A diferença não está nas palavras e no conhecimento. A diferença está na entrega e na adoração. A nossa vida não foi feita para saber falar bonito, nem para saber pregar bonito, nem para saber cantar bonito. Deus dá dons na medida em que nós permitimos e desenvolvemos esses dons. Mas a nossa vida foi feita para adorar a Deus. Nós temos em João 4, naquela história tão bonita de Jesus com a samaritana, uma aula de adoração onde Jesus diz, a samaritana diz que ela crê em Jesus e que ela quer adorar esse Senhor que Ele demonstrou, quer beber dessa água que Ele disse que nunca mais terá sede.
E ele então afirmou: quem beber desta água, desse poço, que é o poço de Jacó, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, diz a Bíblia em João 4, verso 14, é o que eu estou lendo, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ela falou: Senhor, dá-me dessa água então. E aí mais embaixo Jesus e ela travam a parte final do diálogo, aonde ela pergunta a Jesus: onde é que devemos te adorar? Porque aqui está o poço de Jacó. Jesus falava com ela em Samaria. Samaria fica no limite de Israel, entrando já nas terras da Ásia, fica próximo à terra dos samaritanos, e por isso uma terra de gentios, de pessoas que são judeus por natureza, porque ainda é território de Israel, mas que por estar na fronteira praticam muito a fé do que não é judeu, né? Daí vem a história do endemoniado de Gadareno, essa nós vamos ler daqui a pouco um pouco melhor, que fica na mesma região de Samaria, do Poço de Jacó. E o judeu, ele tinha e tem até hoje no Poço de Jacó uma demonstração de Deus, um presente, uma dádiva de Deus, que tem uma relevância eterna, porque é um poço que foi Deus que cavou. Deus não abençoou aquele poço, Deus fez aquele poço e deu a água para beber a Jacó. E então aquele poço até hoje tem água boa de beber. E nós estamos falando de uma história que já monta quase 3.500 a 4.000 anos em que aquele poço foi furado. Quando Jesus veio à Terra, já fazia mais de 1.000, quase 2.000 anos que aquele poço estava vertendo água boa, e até hoje você vai, não sei se um dia você foi lá e vai ter essa oportunidade, mas eu já fui lá, e você pode pegar água do Poço de Jacó e beber, que é uma água extremamente maravilhosa, é uma água que a gente acredita que Deus deu a ela uma bênção, e eu creio que até Cristo voltar, aquele poço vai continuar dando água pura, água perfeita, né? Num lugar que falta água. Então aquele poço é realmente um lugar que para o judeu é uma referência, porque Jacó é uma referência, e Deus deu o poço a ele. E o judeu então tem uma pergunta a Deus: por que não fez em Jerusalém? Por que fez o poço numa terra onde está mais para gentios do que para filhos de Deus? Então ela pergunta a Jesus, ela fala: onde é que eu devo adorar então ao Senhor? Aqui onde está esse poço que Deus deu? Porque os judeus dizem que o lugar de adoração é Jerusalém. E ela faz essa pergunta a partir do verso 19 de João 4. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam a Deus neste mesmo monte em que estamos, por conta do poço. Porém vocês, judeus, dizem que deve ser adorado em Jerusalém, que lá é o lugar que deve adorar. Onde é que eu devo adorar? E Jesus responde a ela a aula maior de adoração que tem na Bíblia, que é no verso 21. Respondeu Jesus: mulher, podes crer, a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem através dos judeus. Mas vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então note a diferença entre um salvo e um perdido, um servo de Deus e não servo de Deus, uma oração verdadeira e uma oração falsa, ou uma oração que tem o poder de chegar a Deus e uma oração que não passa do teto, não está no cargo da pessoa, não importa se é pastor, ancião, se é líder da igreja, não está na cultura da pessoa, não está no envolvimento missionário que ela tem, está no espírito. A inteligência artificial pode conseguir boas palavras, mas não terá o espírito da adoração. E sabe por que isso é muito relevante? Porque tem muitos crentes que são como a inteligência artificial. Muitos de nós conhecemos e falamos e oramos com palavras bonitas e conhecemos a Bíblia, e às vezes outros têm vergonha de orar porque acham que as suas palavras não são tão bonitas.
Às vezes alguém me liga e fala, pastor, eu preciso que o senhor ore. Eu digo, claro, vou orar. E aí a pessoa diz assim, porque o senhor é pastor, sua oração tem mais poder. Irmão, não tem. Não tem. A oração não tem poder pelo cargo, nunca teve. Você encontra na Bíblia uma série de sacerdotes, de líderes, e até mesmo de profetas, de reis, pessoas que eram importantes e tinham o cargo mais elevado no meio do povo de Deus, e que na verdade era um estorvo para o Evangelho, e era um anátema para Deus. Lembre-se que quando Samuel viveu aquela linda história de uma criança que recebeu de Deus um chamado ainda como criança, e deitado teve que aprender a responder as palavras Samuel, Samuel, para ele dizer, fala Senhor que teu servo ouve. E aí o próprio profeta Eli, o próprio sacerdote foi quem disse a ele como responder, porque Eli fala, você me chamou? Não chamei, mas eu acordei ouvindo chamar meu nome. E aí na terceira vez ele respondeu, porque quando ele voltou para Eli na segunda vez, ele falou, se falar de novo, diga assim, fala Senhor que teu servo ouve. E ele falou isso porque ele tinha conhecimento, ele conhecia a teologia, ele conhecia como funciona a eclesiologia, a adoração, e Samuel ouviu a aula de Eli. Então quando Samuel deitou e ouviu de novo, né? Samuel, Samuel, ele disse, fala Senhor que teu servo ouve. E qual foi a palavra de Deus para Samuel? Foi a primeira mensagem que Samuel recebeu, iniciando como profeta ainda quando criança. Avisa Eli que a casa dele e ele vai tudo ser destruído, ele vai morrer, a mulher dele vai morrer, os filhos dele vão morrer, porque ele não é um sacerdote de Deus. Ele passou a fazer do sacerdócio um ofício que não leva ninguém a Deus, pelo contrário, tira as pessoas de Deus. Ele não está mais cumprindo o seu papel como sacerdote, mas quer continuar no cargo. E porque ele desvirtua da minha mão as ovelhas que eu dei para ele pastorear, ele então não mais vai continuar como sacerdote. E ele vai morrer e sua família toda vai morrer. Imagina, agora a criança levanta e fala, nossa, ele falou. Você pediu para falar, eu perguntei, Deus falou. E o que ele falou é essa profecia sobre a sua casa. E ele recebeu a profecia e concordou, falou, isso mesmo vai acontecer então. E aconteceu. Sabe, queridos, o espírito da adoração não está no cargo. Às vezes a criança tem que admoestar o profeta ou o sacerdote. O espírito da adoração está no espírito com Deus. Na maneira como eu permito, você encontre em Naamã uma menina que era serva de Naamã, escrava numa terra onde ninguém cria em Deus. E ela sozinha creu em Deus, profetizou sobre Naamã, sobre a cura de Naamã, e converteu Naamã, a esposa de Naamã, toda a casa de Naamã, e ele então foi lá e viveu a cura da lepra. Já preguei então até um sermão sobre isso outro dia aqui, né? Então veja que Deus usa qualquer um, mas Deus só usa e só fala e só ouve quando há um espírito de verdadeira adoração. E aí eu chego então no texto principal de hoje, que é Marcos capítulo 5, ok? Marcos capítulo 5 conta uma história também bastante conhecida. Lidamos com a ideia de contar história por história, você já sabe disso. A gente busca o que a história nos ensina, porque para contar a história que você já conhece, eu não preciso pregar, você já conhece. Marcos capítulo 5 contém uma primeira pista ou orientação que vale a pena ver, é o seguinte. A história de Marcos 5, que é a história do endemoniado Gerazeno, ela aparece também em Lucas 8, e ela aparece também em Mateus 8, a mesma história. Sempre que a gente quer conhecer direito, estudar o texto e não só ler aquela história e se inspirar nela, mas eu quero entender, quero estudar teologicamente, quero aprender o que a Bíblia diz sobre aquilo, eu devo comparar as versões. Eu não vou ler as 3 versões aqui, mas vou te dizer alguma peculiaridade, tá bom? E ao comparar as versões, a gente acaba descobrindo algumas coisas muito relevantes. Por exemplo, primeira coisa que Marcos capítulo 5 conta uma sequência de fatos
onde Jesus acalma a tempestade, que no caso está em Marcos capítulo 4, e em seguida ele vai para o outro lado. Ele havia feito milagres, havia feito cura, havia pregado e havia vivido aquela situação tremenda da tempestade, onde ele acalma milagrosamente a tempestade. Quando ele aporta do outro lado, ele aporta então do outro lado do Mar da Galileia, né? Ou lago, né? Também é chamado, porque na verdade é um lago, não um mar. Ele aporta na terra de Gerazeno ou de Gadalém. Me permita fazer uma compreensão aqui geográfica, tá? Você tem o Rio Jordão, que ele começa perto do Mar da Galileia, ele passa pelo Mar da Galileia, ele praticamente é quem formou o Mar da Galileia, os afluentes do Rio Jordão. O Mar da Galileia todo não é um mar, é o lago chamado Lago de Genezaré. Também a Bíblia chama assim, porque o Mar da Galileia é água doce. Eu já mergulhei no Mar da Galileia e já bebi água do Mar da Galileia, então eu garanto para você que é doce, né? Que é uma água até muito fresquinha, muito leve. E o fundo dele tem pedra na maior parte dele, e lá no meio tem uma parte que o fundo é mais com barro. Imagina, então quando você entra no Mar da Galileia, você sente as pedras, né? A parte do barro, tirando a parte funda que não dá para mergulhar e tal. E ele é muito largo, realmente olhando parece um mar mesmo. De uma margem você praticamente não enxerga outra margem, a extensão dele pega várias cidades. Você veja que Cafarnaum, onde Pedro morava, é a beira do Mar da Galileia, né? Nazaré, onde Jesus foi criado, né? Porque nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, daí o Nazareno, também é a beira do Mar da Galileia, próximo do Mar da Galileia, mas do outro lado, que é o mesmo lago de Cafarnaum. E aquela terra toda que é de Israel, ela ainda pega do outro lado do Mar da Galileia, uma pontinha de Israel, e já entra na região que hoje a gente chama de Jordânia, que na época era Israel. Jordânia era Israel. Essa história, por sinal, ocorre no que hoje chama Jordânia, e vai indo na direção do Irã. Para você ter uma ideia do mapa, então pega a ponta da Ásia ali, e por isso também é chamado, por exemplo, o limite ali vai chegar em Tiro e Sidom, onde tem aquela mulher que pediu para Jesus curar sua filha que estava endemoniada e tal, né? Que Jesus fala que não dá o pão para quem não é filho, e ela diz assim, mas o cachorrinho também come as migalhas debaixo da mesa. Foi em Tiro e Sidom, que são as duas cidades juntas, e tanto Tiro, Sidom, Genezaré, Gerase, Gadara, fazem parte do chamado complexo Decápolis. Decápolis, Deca, 10, Polis, cidades, Decápolis, 10 cidades. Essas 10 cidades chamadas Decápolis é uma região assim que ela é tomada pela cultura grega. É uma terra que na maior parte de Decápolis, ou praticamente toda ela, não é de Israel, mas ela encosta em Israel e pega essa parte dos gentios que a gente acabou de falar, por exemplo, de Samaria. Bom, então, quando Jesus encostou no outro lado da margem, você tem o Mar da Galileia, aí vem o Rio Jordão, cortando todo o país de Israel, que deságua todo ele, o Rio Jordão, no Mar Morto. O Mar Morto, ele não deságua em lugar nenhum. O Mar Morto, ele fica no fim do Mar Morto, é o início do deserto do Sinai. E você, depois de passar as cordilheiras do Sinai, que são muitos montes, não é um monte Sinai, são muitos montes Sinais. Eu já subi o monte Sinai, também subi a pé e subi de camelo, e o camelo foi, viu? Mas foi uma benção, viu? Desci a pé, mas subi de camelo, é mais gostoso. Então, depois do monte Sinai, você vai encontrar do lado direito o início do deserto do Saara mesmo. E aí você vai chegar finalmente na terra do Egito, propriamente dito falando, né? E então, ali aquela região, né? Ela é uma região que é a cabeça, o fim de Israel, mas a cabeça da Grécia e dos gentios. Por isso, havia ali uma cultura nessa região chamada Gerazeno. Só que se você ler em Mateus diz Gadareno. E aí você fala, mas por que Mateus fala Gadareno e Marcos e Lucas falam Gerazeno?
Porque Gadara é uma cidade, Gerasa é outra. Gerasa é uma cidade que fica aqui no final de Decápolis, já encostando literalmente no Mar da Galileia. Mas Gadara é muito longe do Mar da Galileia, fica lá mais em cima de Decápolis. Então, essa explicação de duas narrativas diferentes é porque Jesus não encontrou endemoniado na cidade de Gadara ou na cidade de Gerasa, e sim na região gerazena que envolvia Gadara, porque Gadareno é a região grande. E ele estava mais próximo de Gerase, o endemoniado morava em Gerase, mas ele estava na região chamada região gerazena, ou região gadarena, mais conhecida até como Gadareno. Ele estava mais longe de Gadara até do que Gerase. Então essa é a primeira informação importante. Ele não estava na cidade. Ele estava, o endemoniado foi encontrar com ele, assim como muitas vezes ele desceu do barco e a multidão ia encontrá-lo para ouvir ele pregar. Nesse caso, quem foi encontrar com ele é o endemoniado. O endemoniado saiu do cemitério, porque ele morava no cemitério. Lembra que aqui diz que comia carne humana, que arrebentou cadeias e grilhões quando ninguém podia com ele. O endemoniado saiu do cemitério e foi ao encontro de Jesus. Jesus não foi procurar o endemoniado para libertar o endemoniado. O endemoniado é que foi procurar Jesus. E isso tem uma relevância muito grande, a gente já vai chegar nesse ponto. Mas antes, uma última colocação nessa diferença. Mateus fala de 2 endemoniados. Se você ler Mateus 8, você vai ver que Mateus fala que havia 2 endemoniados. E Jesus expulsou o demônio dos 2. Já Marcos e Lucas falam de 1 endemoniado. E aí, novamente, por que há essa diferença de narrativa? Não é a primeira vez que isso acontece. Na cura, por exemplo, do cego Bartimeu, Mateus fala de 2 cegos curados. E Marcos e Lucas falam de 1 cego, Bartimeu. No caso ali, porque Bartimeu é o único que falou com Jesus, e o diálogo, o pedido, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra que Jesus estava passando ali gritando? Foi tudo Bartimeu que fez. E o outro cego estava junto. Eles ficavam juntos pedindo esmola. E aí, quando Jesus atendeu o cego Bartimeu, curou os 2. O que mostra que Jesus, ele não cura a pessoa apenas porque ele julga que a pessoa merece. Milagres não são dados a quem merece milagre. Deus dá um milagre quando Deus quer. Milagre não se explica. Por isso, um crente jamais deveria se revoltar com Deus porque ficou doente, que assaltaram sua casa. Eu tive o caso de uma pessoa que apostatou porque a esposa dele engravidou, perdeu o bebê. Aí a esposa dele engravidou de novo, perdeu o bebê de novo. E além de perder o bebê de novo, no mesmo mês veio um vento forte e arrancou todo o telhado da casa dele. E ele ficou com raiva de Deus, ele não me atendia mais. Eu quis visitá-lo, já não queria mais visita, e ele disse claramente: para que eu vou seguir Deus? Perdi 2 vezes meu filho. Eu vejo um monte de gente que bebe cachaça o dia inteiro, fuma, trabalha no sábado, não está nem aí para Deus, e a casa deles não sai do telhado, a mulher tem 4, 5 filhos, não perde nenhum, e eu sirvo a Deus direitinho, e ele ficou com raiva de Deus, com uma apostasia violenta, e ele rechaçou inclusive a mim, porque sou um servo de Deus. Falou: não ligue mais para mim, o senhor não é bem-vindo na minha casa. Nada que vem em nome de Deus é bem-vindo na minha casa. Como se a gente tivesse, por ser um servo de Deus, um fiel adventista, por exemplo, ou um cristão fiel, o direito de cobrar de Deus favores. Senhor, eu sou fiel, então aumenta o meu salário, né? Eu sou fiel, Senhor, não deixe que a gente pegue gripe. Parece que o crente, quando sai do tanque batismal, ele sai com a armadura da imunidade dos problemas do mundo. Quando Cristo falou: no mundo tereis aflições. Na verdade, todos têm aflições. Por exemplo, o que ele falou não é verdade, que aquele vento que arrancou o telhado da casa dele arrancou o telhado de todo o bairro onde ele morava. Não foi só a casa dele que foi destelhada, né? Mas na hora a pessoa falava: me batizei, desde que eu me batizei, comecei a ter problema financeiro. Aí você pergunta: é mesmo? Como é que era antes?
Tinha muito problema financeiro também. Então, entendeu? Como se a pessoa vivesse um mar de rosas, aceitou a Cristo, agora não arruma emprego, aí já fala que é por causa do sábado, antes ficava desempregado, dizia que era por causa do governo, agora é por causa de Deus. Então, não é assim que a vida funciona. E uma segunda informação que é importante nesse caso dos dois endemoniados, é que, diferente do cego Bartimeu, aqui a gente tem uma pista um pouco mais clara. Por quê? Porque a Bíblia, a cultura da época bíblica, ela nunca narrou mulheres e crianças. Pode ver, todas as histórias eram assim, havia 5 mil, na multiplicação dos pães, havia 5 mil homens fora mulheres e crianças. Né? Pedro batizou cerca de quase 3 mil pessoas, fora mulheres e crianças. Porque o número de pessoas não era contado a partir de mulheres ou de crianças, mas sim de homens adultos. Então, o que a gente tem de pistas, tanto na historicidade como na própria teologia, é que era o endemoniado e a esposa dele, ou o endemoniado e o filho dele, são essas duas hipóteses. E o filho dele, se for o caso, então era um filho com 16 anos abaixo. Então eram 2 endemoniados. Mas o relato bíblico ocorre em cima de um endemoniado falou, e a relevância histórica da cultura da época era só do homem que estava endemoniado e não do filho ou da esposa. Explicado isso, porque senão vai parecer que os dois textos falam histórias diferentes, você percebe que essa sequência, Mar da Galileia, cruzando, tempestade, Jesus acalma a tempestade, desce na região gadarena, próxima à cidade de Gerase, ela é igualzinha nos 3 textos, Mateus, Marcos e Lucas. E aí quando você tem uma sequência histórica igual, é porque o fato ocorreu nessa sequência. De fato, isso ocorreu nessa ordem. Jesus estava lá, entrou no barco, quando desceu do barco, chegou na frente da história do endemoniado. Por que quando Jesus desceu na terra dos Gadarenos, não veio uma multidão encontrar com Jesus? Porque não era uma terra de pessoas que amavam Jesus. Era uma terra de pessoas resistentes ao Evangelho. Nós temos alguns lugares no mundo resistentes ao Evangelho, até hoje. E essa terra chamada Jordânia ainda é uma delas. O meu filho passou 2 meses na Jordânia, fazendo missão e tentando com um grupo, ele coordenou um grupo de cerca de 30 pessoas, entre pastores e jovens e médicos, voluntários e tal. E tiveram que sair dali porque um deles estava jurado de morte pelo governo, recebeu do governo a sentença de morte, porque uma moça jordaniense aceitou o Evangelho e se batizou. E agora então o pai da moça, a mãe da moça poderia matar o pastor, e o próprio governo mataria se o pai e a mãe não matasse. Então antes que a sentença ocorresse, todos os outros ficariam presos, porque daí não entra só o pastor, ele teve que tirar todo mundo por segurança. Para você ter uma ideia, esse pastor não conseguiu voltar para o Brasil e se refugiou no Iraque. Falei, rapaz, é que nem Jesus que fugiu de Herodes para se refugiar no Egito. Quer dizer, você sai da boca do crocodilo para ficar na boca do jacaré, né? É uma coisa complicada, rapaz. Você vai no Iraque para ter segurança, onde também é proibido e também mata, né? Então não é fácil pregar o Evangelho naquela região. E quando Jesus chegou ali, então eu preciso ler agora um pedaço do texto para acabar de fechar a história, tá bom? Então vamos lá, capítulo 5 de Marcos, a partir do início do capítulo, onde Jesus tem essa situação. A Bíblia diz que entre mentes chegaram à outra margem, estava na terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso do espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, grilhões são correntes e algemas, com correntes, com algemas, com cadeias, as cadeias foram todas quebradas por ele, os grilhões foram despedaçados, as correntes, as algemas, ele despedaçou com a mão,
e ninguém podia jamais subjugá-lo, dominá-lo. Andava sempre de noite e também de dia, clamando por entre os sepulcros, gritando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra, mutilando-se, portanto, e quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Por enquanto até aqui. Você veja que além de aqui dá para entender melhor com os detalhes que a gente acabou de analisar, há alguma situação aqui que você também o diabo pode, possuindo uma pessoa, fazer a pessoa se ferir? Pode. Mas o diabo não pode fazer ele tirar a vida da pessoa. Eu já lidei com muitos endemoniados que se feriam. Se cortavam, tentavam cortar, enfiar a unha para cortar a veia aqui, fazer sangrar para suicídio. Fazia desmaiar, se atirava no trilho do trem, se atirava no mar, no rio. Eu já socorri endemoniados se atirando no Rio Grande do Sul. Mas Deus não dá ao demônio o direito de tirar a vida e nem usar a pessoa para matar alguém. Uma pessoa endemoniada pode judiar, pode fazer muita coisa, mas a decisão de matar a si mesmo ou alguém não é do demônio, é da pessoa endemoniada. Mas ele pode mexer com a mente da pessoa ao ponto da pessoa, com a mente transtornada, decidir fazer a loucura, né? Decidir o suicídio, o homicídio, alguma coisa assim. Então, há limites para o demônio. Por quê? Porque o endemoniado não perde direito ao seu livre-arbítrio. Deus não dá esse direito. Por isso, sempre que há um demônio, você expulsa o demônio, mas o seu ato de expulsar o demônio, que é simplesmente orando, cantando e orando, cantando e orando e falando texto bíblico só assim, não faz mais nada. A gente não tem poder sobre o mundo espiritual, mas nós somos servos daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, quando você invoca o nome de Jesus, a Bíblia, chegar depois a Deus e o diabo, fugirá de vós. Então, o que você faz nessa hora é isso. Você se apega a Deus e louva a Deus. E o diabo não pode ficar na presença do louvor a Deus. Então, ele acaba tendo que sair. Só que ele volta assim que você vai embora, se a pessoa que foi endemoniada não fechar a porta. E Jesus até fala que se não fechar, ele volta e ainda traz uma legião com ele. Não é o que eles falam? Porque realmente a capacidade do endemoniado não está no demônio, está na própria pessoa endemoniada deixar a casa vazia. O Senhor não habitar no coração, o Senhor não está lá. Onde o Senhor está, o diabo não entra. Ontem eu, saindo da igreja na rua, a gente teve o culto à noite, daí a gente parou num lugar para comer uma esfirra, com o pessoal mesmo que estava ali, e em seguida foi embora. Então, quando eu fui embora, era perto de meia-noite. Creio que você chegaram aqui mais ou menos meia-noite e pouco também, né? E aí, chegando na minha casa, indo para minha casa ali pela avenida que chega em casa, bem pertinho tem uma pizzaria chamada Augusta, e do lado dessa pizzaria tem uma casa que eu nunca tinha visto aberta. Não sabia o que era. Tem um nome lá, que eu não sei o nome lá, Lola, sei lá, um nome assim. Mas para nossa surpresa, naquela hora que a gente passou, frio, né? Estava uma fila que dobrava o quarteirão, assim. Chegava na esquina e continuava. Aí minha mulher olhou e falou: o que será que é isso? Será que é fila de dar comida, dar abrigo, albergue, para dar uma cama, sei lá? Eu falei: não, isso aí é uma casa noturna. Olha o tipo de gente que está na fila e olha as luzes, que não é muita luz, porque é muita cor, meio escurinho, cores piscando. Isso é uma casa noturna. Falou: mas essa hora quem que vai numa casa noturna? Eu falei: louco. Aí eu descobri por que eu nunca tinha visto aberto. É que o negócio abre 11h30. Ele começa a funcionar 11h30. Aí minha mulher olhou e falou: mas essa hora com esse frio, quem que vai ficar aí? E o que eles vão fazer essa hora? Eu falei: amor, vamos dormir que é melhor. Você está sendo muito ingênuo, gente. Vão beber, vão beijar, Com certeza é uma casa que tem afluência LGBT, porque na fila tinha um monte de casais de todos os tipos, né? O que me chama a atenção é que eu saí às 6 horas da manhã de casa para organizar o pessoal que ia para Rio Preto, que minha esposa ia também, inclusive. E quando passamos na frente,
continuava a maior fila na porta. Ela falou, nossa, será que é o mesmo povo? Mas eles passaram a noite aí dentro fazendo o que no dia inteiro? Vou eu explicar para ela. Eu, nossa, até eu explico a você. É só assim mesmo, né? Aí cheguei lá na igreja e tal, deixei a minha esposa, organizei o grupo, o carro que ia, eu tal, vi o estado certo, oramos, eles foram. Voltei para cá, troquei de roupa, porque 8 horas tinha que estar de volta para atender desbravadores. E quando eu fui às 8 horas, continuava cheio. Eu não sei que horas fechou, porque daí eu tive que seguir minha vida, não era fiscal da casa noturna, né? Mas você vê a que ponto chega a mente humana. Eles passaram, a partir de meia-noite, a noite inteira, bebendo as bebidas mais diversas possíveis, fumando, usando todo tipo de produto, né? Além de cigarro também, drogas e tal, fazendo lá as orgias, dançando. Lá dentro tem com certeza tem um DJ para ter uma luz constante, na beira de uma piscina, quem sabe. Num outro salão tem uma banda ao vivo para fazer outra proposta de música. No outro salão tem uma cena mais intimista para poder ficar mais à vontade. E em todos leva lá os seus aperitivos, seu sanduíche, sua bebida. E vão embora para casa quando o sol já nasceu. E no caso ali, pelo que eu vi, muitos depois das 8 da manhã. Que tipo de vida leva uma pessoa dessa? É a mesma vida do endemoniado. Você percebe? O demônio, ele não domina a pessoa. Ele se aproveita da pessoa que está disponível para que ele entre. Se o demônio pudesse entrar em quem ele quisesse, ele entraria em mim agora. Eu estou pregando, estou falando dele. Quantas vezes eu viajo aqui para pregar, viajo embora. Você acha que não há a chance de ele falar hoje esse pastor vai morrer? Algum dia você já viu um pastor que morreu no meio do caminho porque o carro foi tomado por um demônio ou ele ficou endemoniado no caminho? Então, o que eu estou deixando claro para você, a razão pela qual estou explicando isso, é que quando você estuda a história do endemoniado de Gerasa, você encontra duas situações que favoreciam o demônio: o livre-arbítrio da pessoa e o estilo de vida da cidade. Porque quando Jesus expulsou o demônio e os demônios foram para os porcos, Jesus foi expulso da terra porque os porcos morreram e houve um prejuízo dos porcos morrerem. Mas ninguém falou, nossa, parabéns, obrigado, a gente tinha medo desses endemoniados aí. Você conseguiu libertar o que ninguém, nem grilhão, nem grade. Como é que você conseguiu isso? Deveria ser o ato em si da libertação, a pregação do Evangelho. Mas as pessoas não estão abertas a Cristo, então não há milagre que faça a pessoa dizer louvado seja o nome de Deus. Se ela achar que foi muito extraordinária, é capaz dela dizer o universo é mesmo incrível. Como as forças do universo conspiram e por aí vai. Entende? Então aqui na história tem uma outra reação que eu preciso ressaltar, onde no verso 6 assim: quando viram Jesus de longe, o endemoniado correu e o adorou. Quem que adorou Jesus aqui? Quem adorou Jesus aqui? O endemoniado ou o demônio? O demônio. Porque quem falou foi o demônio. Quando o endemoniado, eu já vi endemoniado conseguir orar e clamar libertação a Deus sendo tomado por demônio. Mas quem falou com Jesus foi o demônio, não foi o endemoniado. E as palavras que eles falaram com Jesus, no verso 7, diz que exclamou em alta voz: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que não nos atormentes. E a descrição de Mateus, ele ainda fala assim: não é chegada a sua hora ainda. Nós estamos aqui numa terra em que ninguém gosta de você, não tem crente nesse lugar, não tem alguém convertido para você nesse lugar, todo mundo aqui vive a vida sob o nosso comando, aqui é o nosso território, e você ainda não está na hora de poder expulsar
Satanás e os demônios do planeta Terra, do mundo, não é cena do juízo final. Então o que você vem fazer aqui? O demônio, ele adorou a Jesus para que ele falasse a Jesus duas coisas. A primeira é: por favor, por que você veio aqui incomodar? E aí a segunda e mais relevante: não nos expulse deste lugar. Não faça a gente ir embora desse lugar. Nós dominamos essa terra, esse povo. Decápolis nos pertence. Deixa que a gente fique por aqui. Por quê? Porque quando Jesus chega, o demônio respeita a autoridade de Deus, não porque o ama. Por isso eu falei para você antes do texto da inteligência artificial. Ela é como o demônio. Ela reconhece quem é Deus. E ela se sujeita a Deus. Por quê? Porque Deus é maior. Não é porque ela ama, aceita. Não, é porque Deus é maior. Desculpe, quando você quer brigar com Deus como Jacó no vale de Jaboque, você é burro. Você não tem poder de brigar com Deus. Então quando a gente tenta lutar contra Deus, na verdade nós estamos tentando, é como uma pessoa querer demolir um prédio dando murro na parede. É insano, você vai quebrar a mão, vai machucar a mão, e o prédio não vai nem rachar. E a culpa não é do prédio, é de você que foi um tolo. Então, o demônio respeita Deus, por quê? Porque Deus é maior. Então, há dois jeitos de adorar a Deus. Há quem adora a Deus porque teme, e há quem adora a Deus porque tem temor. Quem teme, mas não tem temor, respeita a autoridade de Deus, mas não se entrega. Mas quem tem temor a Deus, quem tem amor a Deus, o adora com devoção. É isso que a inteligência artificial não tem na adoração a Deus. É isso que esse demônio não tinha quando adorou a Deus. O coração não estava envolvido. A sua adoração não funciona pela boca, nem pelo altar, nem pelo sacrifício. É isso que ele falou para a mulher lá na beira do poço de Jacó. Eu não quero quem me adore com sacrifício. Eu quero quem me adore com o coração, com o corpo, com a alma, com a mente, tudo junto. E aí então, por que o demoniado pediu para não mandar embora? Porque ele queria continuar dominando aquele terreno. Mas ele sabia que se Jesus falasse, vai embora daqui, ele concordando ou não concordando, tinha que ir embora. E aqui você vê o que é a autoridade de Deus sobre o inferno. O que é a autoridade de Deus sobre reis e reinos e potestades. Quando a Bíblia diz que Deus, Ele é o rei dos reis, né? E que não tem reinos nem potestades acima de Deus, aqui você presencia na ação do próprio demônio, dizendo: eu sei que você manda em tudo. Por favor, é um favor que eu te peço, não nos mande embora desse lugar. Então, como que isso foi feito? Vamos lá. Voltando ao texto: exclamou em alta voz, verso 7, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Olha o reconhecimento de quem é Jesus, né? Jesus, Filho do Altíssimo, conjuro-te que não me atormentes. Jesus atormentar o demônio, não é o demônio que atormenta todo mundo. Porque Jesus disse: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: legião é o meu nome. É interessante que a palavra legião para demônios não é usada até esse dia. A palavra legião para demônios veio desse dia por quê? Porque aqui era uma terra dominada pelo governo do exército romano. E no alto do monte ficavam a legião de soldados romanos vigiando e oprimindo as pessoas para arrancar dinheiro ou para fazer eles serem subserviais ao Império Romano. Então eles tinham raiva da legião. Era a legião de soldado. E a partir desse dia a Bíblia passou a chamar uma comunidade de demônios de uma legião. Porque a história ensinou o que uma legião faz, que o demônio faz a mesma coisa. Então, legião. Eu vou continuar aqui. A Bíblia diz então que Jesus perguntou: qual é o teu nome? Verso 9, né? Legião, porque somos muitos. E rogou-lhe então encarecidamente, olha só, o demônio rogou a Jesus encarecidamente que não os mandasse para fora daquele país. Ora, ali pelos montes havia uma grande manada de porcos.
E o espírito imundo rogou a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos do endemoniado, no caso, você já sabe, dos endemoniados, eles entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram, o anunciaram na cidade pelo campo que Jesus tinha feito. E então, a partir daquele momento, diz a Bíblia na sequência do texto embaixo, que as pessoas foram até Jesus pedindo para que ele fosse embora pelo prejuízo dos porcos. Um demônio só consegue entrar numa pessoa. Um demônio sozinho não domina, não entra em duas pessoas ao mesmo tempo. Ele consegue entrar aqui, sair daqui, entrar ali, sair dali, entrar ali, mas ele não consegue entrar aqui ali todo ao mesmo tempo. Então, presume-se que tinha o quê? Cerca de 2.000 demônios dentro daquele homem. Para conseguir entrar em 2.000 porcos. Porco não é rebanho. Você tem um monte de ovelhas, você tem um rebanho de ovelhas. Você tem um monte de vacas, tem um rebanho de vacas. Qual a diferença do rebanho e da manada? A manada saiu descontrolada. Você tem um rebanho de búfalo. Quando o búfalo desembesta, vira manada. A manada é descontrolada. A manada faz assim, corre para o lado. É desorientada. É selvagem, não tem um critério, não tem um caminho. Então se você vê passando um rebanho, você fica do lado e o rebanho passa. Mas você vê passando uma manada, você vai ficar do lado, você pode ser atropelado e morto, porque a manada não tem controle. Os porcos, eles não sairiam dali e se atirariam no precipício apenas por se assustarem. Quando eles entraram nos porcos, os demônios conduziram os porcos a se jogar no precipício. Porco não se joga no precipício. Ninguém nunca perdeu porco porque meu porco se atirou no precipício. Eu sou porco. Queria ser vaca. Nunca aconteceu. Porcos, eles sabem lidar com os lugares perigosos, com a lama, os lugares sujos, mas eles se atiraram no precipício todos como se fossem um rebanho de porcos. E por que o porco fez isso? Porque os demônios quiseram ali reagir para acontecer o que aconteceu. Porque ao os matarem os porcos, eles fariam com que o povo voltasse contra Jesus, e Jesus ia embora e não incomodaria mais. E aqui vem talvez a última, mas a maior lição dessa história. Porque Jesus deixou. Por que Jesus deixou? Por que Jesus eles falou, deixa a gente ir embora daqui? Tá bom, fica, vai. E aí eles tramaram contra Jesus e venceram. E Deus perdeu para o diabo. A estratégia do diabo deu certo. Por que Jesus deixou? Quando você lê o Espírito de Profecia, aí não é a teologia que explica, nem a história, nem a arqueologia, é a revelação mesmo. Ali diz que Jesus, ele sabia que isso ia acontecer. E ele queria que isso acontecesse. Quando os porcos se jogaram no precipício, o demônio achou que estava encurralando a Cristo, mas Cristo estava apenas executando sua própria estratégia. Quando Jesus matou a Cristo na cruz, o demônio achou que Jesus estava morrendo e perdendo a guerra, mas Jesus estava executando a estratégia da graça. A ação de Deus e a onisciência de Deus, muitas vezes, faz com que o diabo pense que venceu, e naquele momento é quando ele de fato perdeu. A minha sogra, quando ela quando saiu da igreja, porque ela do interior, ela foi para o espiritismo, ela começou a receber espírito no corpo. E quando ela estava à beira da morte, no segundo AVC seguido, ela teve um AVC, sobreviveu, no segundo acabou chegando à beira da morte, ela pediu para falar comigo, como pastor, não como genro. E ela falou, Elton, eu vou morrer na mão do diabo. Eu já tentei sair do espiritismo, mas eu sofri muito e eu não quero passar por isso de novo.
Eu não tenho força. Pela perseguição que Satanás fez contra mim, eu abri cabeça e deixei que os espíritos voltassem a tomar conta do meu corpo. Porque embora eu não quero morrer espírito, eu também não tenho força para lutar contra o demônio que eu recebo no corpo. Mas agora eu estou quase morrendo. Não morrendo por um milagre, porque eu tive 2 AVCs e talvez eu morra a qualquer hora. E se é para morrer, eu quero morrer com Deus. Então eu te faço um pedido, me ajuda a voltar para Cristo. Se você achar, eu estava começando o meu ministério. Eu não tinha nem filho ainda. Realmente estava começando o meu ministério. E ela falou, se você achar que você não tem experiência, não tem ainda traquejo para isso, pede para um colega teu experiente me ajudar. Veja quem é que tem força para enfrentar demônios e tal. E até então eu realmente nunca tinha tido essa experiência. Depois já tive centenas delas, né? Mais de dezenas, com certeza. Eu falei, eu não sei como é que funciona isso, porque isso não se aprende na faculdade. Mas eu sei em quem eu creio. E tenho fé que é poderoso. Então, se você não se importar, eu mesmo vou te ajudar. E se o demônio vier, nós vamos juntos clamar para Deus, vamos ver o que acontece. Porque eu não tenho coragem, eu sou mais fraco que ele. Eu sou um pecador. Mas eu sei que o Cristo que me salva, ele também é capaz de dar vitória sobre o mal. E ali eu fiz uma oração com ela, abri a Bíblia e dei um estudo sobre o batismo. E ela aceitou o batismo. Eu fui embora feliz da vida, contei para a Miriam, sua mãe aceitou o batismo. Porque quando ela foi falar comigo, ela falou, Miriam, você pode sair da sala, quero falar com o teu marido sozinho. Então a Miriam ficou com uma pulga atrás da orelha, o que minha mãe quer com meu marido, né? Que tipo de coisa que eu não posso ouvir, né? E aí eu contei, não tudo evidentemente, mas falei, a sua mãe pediu o rebatismo, eu dei subir para ela, ela aceitou o batismo, eu vou dar estudo e ela vai se rebatizar assim que ela ficar boa. E a gente foi dormir feliz. Mas infelizmente 3 horas depois bateu a pessoa com quem ela havia casado depois do meu sogro, que ela não se divorciou do meu sogro por adultério, falando, ó, sua mãe privou para você. E ela foi para o hospital de novo. E 3 dias depois ela morreu. A minha esposa e eu ficamos com não uma raiva de Deus, porque raiva é uma palavra definitiva, mas com uma dúvida danada. Por que Deus? Por quê? Desde que eu conheci a Miriam, eu tinha sonho um dia poder falar de Cristo para minha sogra, que era adventista e apostatou e agora queria voltar. E o senhor, por que você não livrou? O senhor livrou do outro AVC? Por que não livrou agora? E ficou na Miriam realmente uma dor no coração. Perdeu a mãe no dia que a mãe disse que queria se batizar. Então vem na gente uma sensação de que o demônio venceu. Quando o endemoniado viu que Jesus foi expulso, o último verso que eu vou ler com você nessa história é a reação do endemoniado, porque o endemoniado viu que Jesus ia embora. Então, a Bíblia diz que, verso 17, né? Rogaram para que Jesus se retirasse daquela terra, né? Aí o verso 18 em diante diz assim, ao entrar Jesus no barco, para ir embora, logicamente, agora o endemoniado que estava liberto, né? Vamos deixar claro, a Bíblia não cita isso, mas o ex-endemoniado, né? A Bíblia diz o que for endemoniado, aquele que antes havia sido endemoniado, diz a Bíblia, né? Ao entrar Jesus no barco, suplicava aquele que fora endemoniado que deixasse estar com Jesus e ir embora com eles. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou, vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia para eles tudo o que o Senhor fez com você e como teve compaixão de você. Então ele foi, e o que diz o verso 20? Começou o quê? A proclamar aonde? Em Decápolis, tudo que Jesus fez, e todos fizeram o que? Diz aqui a Bíblia. Você percebe? A cena de Jesus permitir os porcos morrerem provocaria raiva na cidade, mas Jesus estava deixando ali um troféu
um ex-endemoniado que todo mundo conhecia. Não havia forma mais forte de pregar o evangelho do que esse endemoniado ir na casa de um por um. E cada lugar que ele fosse visto, ele vai no supermercado. Ah, não é aquele? Mas sabe o que aconteceu? E todo mundo ia dizendo: uau, precisamos conhecer esse Jesus. E como eu já estou terminando o sermão, e não é uma semana de oração nem uma vigília, né? Mas a Bíblia conta que, eu não vou abrir os textos, mas a Bíblia conta que Jesus voltou a Decápolis. Só que na outra vez que Jesus voltou a Decápolis, e outro dia podemos ver essa parte da história, quando Jesus aportou o barco em Decápolis, sabe o que aconteceu? A multidão veio correndo, trazendo o que Jesus diz a Bíblia? Pessoas que estavam doentes, e pessoas endemoniadas, e pessoas que estavam sofrendo, pedindo: Senhor, por favor, cura. Chegou o Senhor aí, nós estávamos aguardando que o Senhor voltasse um dia a Decápolis. E um endemoniado sozinho evangelizou 10 cidades dominadas por Satanás. Amém? Qual foi o poder? Testemunho. Adoração. Irmãos, a verdadeira adoração é o que vai impactar o mundo. A verdadeira adoração é o que vai fazer com que o mundo inteiro saiba quem é Jesus. De alguma forma parece que nos dias diante de nós, nossos antecedentes falavam mais da sua fé. Não estou falando de você, estou falando de uma maneira generalizada. Mas parece que os cristãos estão calando a boca demais. Aonde é que você consegue falar? Para o teu vizinho, por telefone, por WhatsApp, por rede social, na tua página do Instagram? Fale. Testemunho. É preciso que o mundo saiba quem é Jesus. E Deus elegeu que os salvos contam para os que não conhecem Jesus, para que haja mais salvos onde tem um salvo. Amém? Quando a minha sogra ficou sozinha, adulterou e divorciou do meu sogro, ela passou a ficar fissurada, porque cada vez que ela recebia e incorporava os espíritos diziam para ela que o marido dela, o novo marido, estava traindo ela. E essa é uma cena, a desconfiança do ciúme é uma cena terrível para um casal, principalmente para um casal que se uniu por adultério. Então já fica aquela desconfiança. Nós não somos de confiança, né? Que nós adulteramos contra o seu casamento e fizemos o nosso casamento assim. Então isso começou a virar uma loucura na cabeça da minha sogra. Ela contratou detetive. É uma história que eu não estou gastando tempo nela porque ela é longa. Mas só para deixar ciente que daí, no dia que ela teve o primeiro derrame, ela foi lá em casa. A gente morava na mesma cidade de Santo André, e disse assim para minha esposa: Miriam, eu fui na mulher que lê a mão, e a mulher me provou que o Luiz está me traindo. A Miriam falou: mãe, já falei que você vê essas porcarias, tal, isso nunca, você faz essa mulher mais de 30 vezes só esse ano. Não, mas dessa vez o que ela falou deu certo, e eu tenho a prova, eu vim aqui para te mostrar. Ela havia chegado na hora do almoço, então ela almoçou com a gente. E quando ela foi abrir a bolsa, ela viu no relógio que o horário de almoço dela havia acabado. Ela era enfermeira. Então ela tinha que voltar para o hospital, São Cristóvão, em Santo André, onde ela trabalhava, esperar acabar o turno dela, e no final do turno viria de novo em casa. Ela falou assim, a mulher que lê a mão disse assim, quando ela leu minha mão: ele está agora com um amante lá na sua casa. Vocês têm um quartinho no fundo, ele está lá no quartinho do fundo com a amante. Então você vai lá agora, sai daqui, não vai para o hospital, vai para lá primeiro. Que eu vou fazer a amante sair correndo e esquecer o brinco que ela estava usando. E ela tirou o brinco antes de se deitar com seu marido e pôs em cima da porta do guarda-roupa do quartinho do fundo, porque é lá que eles estão fazendo o adultério. E aí você chegando lá, fala nada para ele, vai direto para o quartinho do fundo, e no meio, em cima da segunda porta, a porta do meio, você estica a mão, põe uma cadeira, você vai achar um brinco, é um brinco de ouro quadradinho, e aí você vai vir até a prova que você precisa. E ela falou para mim: eu
fui lá e vai estar comigo. Eu vou tirar aqui para você ver. E na hora que ela pegou uma caixinha azul para tirar, viu a hora e falou, eu volto depois e te mostro. E a Miriam falou, bem, dessa vez o diabo vai amarrar minha mãe. Porque agora deu certo, sempre deu errado, mas uma hora acaba acertando, né? Falei, vamos orar. E a gente orou. E para o nosso desentendimento, quando nós oramos, no meio do expediente dela trabalhando, ela teve derrame no hospital mesmo. Teve um AVC, na verdade, não foi derrame. E aí desse AVC ela ficou vários dias em coma. A igreja orou por ela, ela recuperou do coma, foi embora, e aí eu estive com ela e ela teve o segundo AVC nessa história que eu já contei para você. Quando a minha esposa foi limpar as coisas da mãe, pegar o documento para fazer o óbito, para ir lá no INSS, da baixa, tudo aquilo que tem que fazer quando infelizmente alguém morre, ela abriu a bolsa e viu o que na bolsa? A caixinha azul. Eu falei, ela falou assim, aqui, é essa bendita caixinha azul que matou minha mãe. Quer ver o brinco que está aqui dentro? Eu falei, amor, se isso é coisa do diabo, o que a gente tem que fazer? Joga no lixo. Pois foi a confusão na cabeça da tua mãe que matou tua mãe. Mas uma mulher que quer ver uma coisa, eu não sei se o diabo tem uma técnica, a minha não deu certo. Ela falou, nem falando do diabo, ela ficou com medo. Ela falou, não, eu vou abrir, eu quero ver. Eu falei, amor, isso é curiosidade boba. Pode complicar. Não vai, o diabo não tem poder sobre mim. Mas eu quero ver o brinco. Tá bom, vamos ver. E ela abriu. Quando ela abriu o brinco, eu olhei e falei, amor, eu conheço isso não é um brinco. O meu pai sempre foi muito bem financeiramente, ele que pagou minha teologia, aquela história toda, né? Então, quando eu me formei em teologia, ele deu um presente e tal, mas quando eu fui ordenado ao ministério, meu pai me deu, foi numa joalheria, e comprou 2 presentes que são joias, que é uma caneta Montblanc original, uma caneta que hoje custa mais ou menos 15 a 20 mil reais, e um prendedor de gravata de ouro puro 24 quilates. Era um modelo de prendedor de gravata que se enfia na gravata, atrás dele vem uma presilhinha e aí prende no botão. E fica a correntinha aqui na frente, quem vê só vê aquele pingentezinho no meio da gravata. Ele falou, filho, esses 2 presentes que você está ganhando hoje são joias, mas eu não daria uma joia para você com a sua vaidade. Eu vou te fazer um pedido, não use nem esse prendedor de gravata, nem essa caneta, em nenhum momento que não seja batismo. Assina as fichas batismais com essa caneta, porque uma pessoa que se batiza é a joia mais cara que a igreja pode oferecer para Cristo. Eu preciso que você saiba que o tesouro do teu ministério está em pregar o Evangelho e ganhar almas para Cristo. Você vai receber cargos, como de fato foi 17 departamental. Você vai ter suas vaidades. Então não use isso em nenhum momento. É para que você não tenha a mesma vaidade maior do que pregar o Evangelho. E morrer. E no meu primeiro batismo eu usei aquele prendedor de gravata. E como minha sogra morava em Santo André, onde foi o batismo, a gente, saindo do batismo, foi visitar minha sogra. Jantou com ela, na casa dela. Ficou tarde, aí ela falou, dorme aqui, amanhã vocês vão embora. E a gente, quando dormia lá, dormia onde? No quartinho do fundo. Então eu tirei a minha roupa para botar uma camiseta e dormir. E aquele prendedor de gravata eu pus em cima, eu tirei a parte do que ia aqui, porque o resto ficou preso no próprio botão da camisa, e pus em cima da porta do guarda-roupa. Eu sou alto, então eu sempre guardo minhas coisas em cima, né? E aí então quando eu fui embora eu esqueci. Passou. No próximo batismo eu fui procurar, não achei o parte que ia na roupa, na gravata, achei só a outra parte. Eu falei, amor, e agora? Perdi o negócio de gravata que meu pai deu para o batismo. Ela falou, mas bem, nós não aguentamos comprar outro para o seu pai não saber. Eu falei, não, esquece, não vou comprar outro, não vou usar mais. Um dia ele vai descobrir, mas
ele tem um significado para mim. Eu não queria perder porque ele tem esse significado para mim. Aí quando eu vi que o diabo usou aquele prendedor de gravata para mais de um ano depois a minha sogra achar, a gente nem lembrava, mas tinha perdido, eu joguei fora ele e a caneta no ar. Eu já entendi a lição, nunca mais vou esquecer. Eu tenho no Evangelho a minha maior joia. É isso que eu amo, é isso que eu quero, não importa o cargo que eu estou, mas não vou mais usar isso como joia, porque isso matou minha sogra. E aí continua a dor no coração. Por quase um ano nós brigamos com Deus, amigo e eu. Senhor, por quê? Minha sogra não brigou. E aí um dia eu estava ajudando a Mira a lavar a louça depois do lanche da noite. E quando eu estava lavando uma bacia de plástico lá, escorredor, sei lá o que era, eu olhei que era de plástico. Deus me deu uma resposta tão clara. Eu falei, amor, eu já entendi agora. Eu achei que eu só ia entender porque tem coisas que você vai guardar no coração e perguntar quando Cristo voltar. E eu achei que essa era uma que eu só ia responder quando Cristo voltasse. Falei, Deus me disse por que Ele não fez o milagre na tua mãe. Ela falou, qual foi a razão? Eu falei, porque tua mãe, a frase da tua mãe é, eu não tenho problema de morrer, mas eu não quero enfrentar o demônio. Já que eu estou morrendo, eu quero morrer salvo. Eu não quero morrer com o demônio, mas não quero enfrentar o demônio. O diabo, quando fez isso, ela decidiu o batismo. Pá! Deu outro AVC, não foi Deus que deu AVC, não. Como não foi Deus que mandou o porco cair no precipício. Mas quando ela morreu antes do batismo, como é que ela morreu? Salva ou perdida? Salva. Quando o diabo achou que impediu minha sogra de batizar, ele lacrou a vida eterna da minha sogra, amém? Porque talvez no meio da batalha que ela enfrentou, como da outra vez enfrentou, ela não teria força e não desistiria. Mas ela conseguiu estar firme em Cristo no dia da sua morte. Por isso, queridos, essa história me ensina que quando você adora a Deus, nem sempre você entende as coisas que acontecem. Mas se é Deus que você adora, confie que Deus está no comando de tudo. Adoração não é oração. Adoração é entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Você pode ficar em pé para a gente orar? Deus de amor e Pai, tivemos a honra lendo a tua palavra. A tua palavra, o Evangelho é tão maravilhoso que ele enche a nossa mente, o nosso coração de revelações que nos ajudam a crescer em Cristo. Pai querido, talvez alguém aqui tenha dúvidas sobre algo que está acontecendo, sobre lutas que não está conseguindo vencer. Ó Pai, dá-nos a direção do Espírito Santo. Amém. Nós não precisamos ser vitoriosos nesse mundo para sabermos que o Senhor está no comando. Nós precisamos não perder a fé e ter certeza que estamos nas suas mãos. Amém. Por isso, muito mais do que nos dê a vitória, não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder é agora, para todos sempre. Amém. Amém. Uma feliz semana. Que Deus abençoe você. Obrigado.